Pink Floyd. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês, todos que vêm acompanhando o programa, porque as meninas estão alcançando uma audiência que nós estávamos conversando antes de gravar o programa, elas acham que eu estou mentindo para elas, o boosting, o self-esteem delas, porque a gente tem tido uma repercussão muito grande, uma quantidade de pessoas que acompanham o programa toda semana, tem até gente que se comporta como se estivesse diante da televisão tradicional, esperando o horário que o programa é postado para poder assistir. Isso encoraja muito a gente, porque isso aqui é um trabalho de amor, é um trabalho que não tem ninguém aqui ganha absolutamente nada, a não ser o prazer de ajudar, dividir pensamentos, dividir ideias e tentar contribuir com a sociedade como um todo. Isso é vero, é verdadeiro. E por falar em contribuir com a sociedade, sexo é um assunto que sempre apimenta, né, e tal, mas é um assunto que não existe ser humano, com raras exceções, que essa palavra e esse tema não sensibilize. E hoje a questão é muito simples. A gente recebeu essa sua sugestão de um de vocês que assistiram o programa da infidelidade e fez umas críticas para algumas, fez elogios para outros, né? E fez a seguinte pergunta: mas afinal de contas, um casamento sobrevive sem sexo, Silvana Mandelli? Se é um casamento completo, sobrevive. Agora, se o casamento é só sexo, claro que não. E quando se casa, se tem a ideia de que o sexo vai ser bom sempre, Laine, ou deve-se já contar com a realidade de que o sexo vai indo embora, o interesse e tudo mais? Eu acho que hoje a pessoa tem a noção, né, de que há uma mudança, tem várias fases dentro do casamento. Aí você perguntou sobre sexo, eu acho interessante. A gente tem que definir o que é sexo. Sexo é só a relação sexual ou envolve toda uma relação de afetividade, de amor, de sexo, de relação dia a dia, de peraí, problemas? eu vou interferir na Olha, esse negócio de fazer programa com mulher tá me dando nos nervos. Mas olha só. Porque mulher, assim, você fala pra ela assim, abóbora. Ela não é uma abóbora. Dependendo do ângulo, é a charrete de Cinderela. Então tá, olha só. Você não pode avaliar sexo da mesma forma de um recém-casado para um casal que tem 50 anos de casado. Pode? Não pode. Não, mas aí eu lhe pergunto. Não, vamos responder a pergunta. Então, a pergunta... Até já perdemos a pergunta. Um casamento, não importa, vocês podem dizer que ele pode sobreviver dependendo da idade, aí a resposta é de vocês. Mas a questão é a seguinte: nós temos que admitir que 99,9% das pessoas, quando se casam, estão apaixonadas sexualmente e não conseguem nem imaginar a ideia de casar e não ter sexo. Então, lógico, tem que ter sexo. A descoberta que por alguma razão o sexo não possa mais acontecer, ou então ele não tem mais o mesmo tipo de significado para ambos, é que é o grande encruzilhada. É sobre isso que eu estou perguntando. Se chega na encruzilhada, um casamento sobrevive sem ter sexo ou é complicado? Sem ter sexo, eu acho que é complicado. Porque o sexo faz parte do casamento. Então, tipo assim, ele é importante, a importância dele vai variar com o tempo, mas ele tem que fazer parte, porque você não está com um irmão seu, você está com um parceiro que você quer ter satisfação sexual. Se o cara tem algum problema, tu vai separar dele por causa disso? Não, mas aí outra são situações diferentes, por isso que eu falei. Sexo ideal, não é só. Ideal. Vira um grande amigo. Sexo não é só. E daí tu vai procurar na rua e fazer ele ser corno? Não, Silvana Mandelli, quando liga o trator, sai de baixo. Sai de baixo. Aí veja bem, a moça está lá, né? Não, ela já quer que a gente se sinta culpado. Botou chifre. Não é isso. A satisfação sexual, o prazer físico é inerente do ser humano. Vocês concordam com isso, né? Agora eu pergunto o seguinte: o casamento é uma instituição que vive questionada exatamente por isso. Porque ela está muito alicerçada nessa bipolaridade, né? É o casamento instituição, que é quase uma empresa, que é uma família, que é não sei o quê. Ou é o casamento amor, afeto, sexo, e que quando esse elo afetivo, sexual, se quebra, parece que o outro lado não tem como se sustentar. Eu acho que depende de quando volta lá o porquê de você ter casado com aquela pessoa, né? Porque tem gente que quer casar para ter filho, quer formar uma família. Lógico que vai ter que ter sexo pra fazer isso. Mas estamos caminhando para não precisar de sexo. Mas enfim, né?
Só que tem gente que só pensa nisso, de casar para criar uma família. Aí No já projeto, fez a né? família, né? Na verdade nem tinha aquela química antes. Eu acho que quando você está namorando e tem a química, e tem as personalidades se afinam, tem o carinho, e aí você chega ao casamento, então faz parte, tá tudo ali. Então você parar, de repente, o casamento vai dar um break, entendeu? Não tem jeito. Na verdade, eu acho que o casamento não sobrevive sem sexo. Se acho que você casa, você está vivendo 20 anos, ou sei lá, alguns anos com aquela pessoa, você passa a admirar essa pessoa, você ama aquela pessoa, você tem um carinho muito grande. Aconteceu um acidente, aconteceu um problema, a pessoa fica impossibilitada. Aí já é uma outra situação, uma situação completamente diferente, é uma situação onde você vai pensar de como que você vai lidar com aquilo e só naquele momento que você vai saber de que forma você vai passar por aquela situação delicada. Mas eu acho que, a princípio, o casamento sem sexo não sobrevive. O sexo acaba ou por falta de libido, ou por problema de libido, ou porque um dos parceiros, ou você perde admiração pelo seu parceiro ou pela Maria, sua posso parceira. colocar sua palavra? Você perde o tesão. Mas o tesão, Carlos, ele está diretamente ligado a várias outras coisas. Às vezes ele está ligado à admiração também, do que você tem pela pessoa. A mulher é assim. Eu ia falar isso. A mulher é assim, o homem não. O homem não. Não, O o homem homem- tem tesão, tem tesão. Não, que vai mas pegar- eu acho que se o homem se Pegou, decepcionar assim, se o homem se decepcionar, ou se houver uma frustração e o homem se decepcionar pela mulher com que ele casou, ele pode perder o interesse sexual. Não é que ele vai buscar fora, Eu acho mas que ele ele ainda pode vai perder pegar o a interesse mulher. sexual. Não, eu acho que ele ainda vai pegar a mulher dele, Então sim. ainda vai pegar a mulher. Até por um sentimento muito sádico. Mas de vingança. qualquer forma, eu acho que o sexo faz parte do casamento. Com o passar dos anos, ele passa a perder um pouco a importância assim do ranking, né? E entram outros componentes importantes, como o companheirismo, como a cumplicidade e tudo mais. Aí ele perde um pouco a importância, mas eu acho que ele é assim fundamental no casamento. Silvana, nós que somos as pessoas assim um pouco menos jovens do grupo, né? A gente talvez já tenha uma visão da sexualidade dentro do casamento um pouco diferente. Você acredita nessa? Eu adoro esse ditado. Esse é um ditado que eu adoro, que eu ouço desde criança. A melhor coisa que pode acontecer a um casal que se ama é ficar bons amigos pro resto da vida. Você acredita nisso? A melhor coisa. Como casal? Como casal. Continuar? A melhor coisa que pode acontecer, isso é assumindo que o sexo necessariamente vai desaparecer da relação. Mas isso é o ideal, né? Você casa realmente com o seu melhor amigo. Eu acho que Ou não, você Não. pode se casar e ele pode se tornar tanto Ele seu se melhor torna amigo seu como melhor seu pior Mas o inimigo. ideal Se ele for é você... heterolite, ele com certeza vai ser seu Mas não, amigo. mas o ideal é que o seu parceiro seja o seu melhor amigo. Eu acredito nisso. Eu acho que num casamento, pelo menos na minha experiência, porque também venho de uma época diferente. A gente está falando em casamento, em expectativa de ter sexo. Hoje em dia o cara sai uma noite com a garota e já tem sexo. E a partir dali, para ele tem o melhor. No meu tempo a gente tinha o melhor depois. Hoje em dia eles têm o melhor antes e depois eles pegam a bucha. A conta para pagar, aquele negócio todo. Então, eu acho legal quando existe esse crescente. Porque é um aprendizado, a gente conhecer o parceiro é complicado. Então, é bacana quando a gente vê assim que vai evoluindo para ficar super bacana num período assim de muito fogo, ótimo. Depois vai declinando como é a vida. É muito interessante trabalhar com vocês. Mas- Sabe? mas- A visão, eu tenho uma pergunta para a Lani agora, só um instantinho. A visão que a mulher tem dessas coisas é uma visão muito idílica. Eu pergunto o seguinte a você. Eu tô perguntando pra mim. Não, eu vou perguntar para você, porque você é psiquiatra, psicóloga, socióloga, etnóloga. Então, não, mas parece, entendeu? A questão é muito simples. Você está casado, eu falo a perspectiva de um homem, e para o homem o sexo é completamente diferente do que é para a mulher. O sexo para o homem é uma função orgânica que pode ser feita inclusive com uma árvore, em caso de necessidade.
É preciso dizer certas coisas nesse programa. Olha, eu vou te contar uma coisa. Entendeu? Eu ia dizer coisa muito pior. Eu ia dizer que é realidade. E qual é a pergunta, Carlos? A pergunta é o seguinte: a mulher não conseguiria, pela sua natureza, sublimar a falta do sexo e até segurar a sua necessidade de prazer, refrear os seus instintos em nome dessa coisa bonita de continuar mantendo um casamento, porque um casamento é feito de milhões de coisas, a gente sabe disso. Mas não seria muito mais determinante para o homem a questão da sexualidade dentro do casamento, Laine? O homem realmente vê, né, e vive o sexo de uma forma diferente da mulher. Concordo plenamente com você. Para manter um casamento por causa de impossibilidade de se ter sexo, de ter uma relação sexual, se tiver amor, eu acredito que sim. Por exemplo, o caso da esposa do super-homem, que eu esqueci o nome dele aqui agora. Christopher Reeve. Exatamente. Christopher Então acho que é um exemplo típico de que ela optou ficar com ele apesar de... Ela abriu mão desse lado da Exato, vida eu dela. acredito que ela realmente está com ele. Então, Porque quando eles você tinham ama... uma história, eles tinham Exatamente. filhos, eles tinham família. Quando e tudo você mais. ama, você superpassa esse tipo de coisa. Agora, não é a falta de sexo que vai destruir o casamento. O que destrui o casamento é a falta de amor, a falta de cumplicidade. É aquela história que eu estava comentando com a Andréia ali, do côncavo e convexo, né? Daquela coisa, é o carinho, é aquela coisa especial, diferente, que vai fazer diferença e vai manter o relacionamento. E vai colocar o sexo numa posição... O sexo não é só Eu não a concordo. relação em si, né? Vá, Maria. Mas ele só para eu terminar meu pensamento antes da Maria falar, o dia a dia, o carinho. Existem outras formas de fazer sexo sem ter o coito relação propriamente dito, física. a relação física, né? Não, eu não acho. Eu acho que tudo isso... São várias situações. Existem, a vida, graças a Deus, ela é tão maravilhosa que você tem, assim, 150 milhões de situações. Mas eu acho que é a situação entre você casou, está recém-casado ou está nos seus primeiros 7 anos e o parceiro perde o interesse por você, ou a mulher não quer mais transar, assim, entendeu? Perde o interesse de transar por várias N razões. Ela pode ter problema de autoestima, ele pode ter simplesmente se desinteressar porque ele está, entendeu? Eu acho que se acabar o sexo, você não consegue manter o casamento, você não consegue sustentar essa relação, porque o sexo faz parte desse processo de casamento, faz parte dessa relação. Ele não é um amigo, você casou com uma pessoa e a relação sexual, ela na realidade não é só pelo sexo, ela mistura as almas. Sabe assim, eu acho que ela dá um ingrediente diferente. Olha, a coisa que evoluiu. Eu acho Mas a relação sexual atenção que eu vou chamar uma amiga minha que é macumbeira para poder fazer um arranjo aqui. Rephrase. Não é misturar alma, mas ela aproxima o Não, casal. a gente entendeu. Ela aproxima o casal, ela dá uma intimidade que é só através É que não do é própria sexo. de amizade, não é Exatamente, própria de amigos. E essa intimidade gera mais um monte Tem de que ter coisa. pele, né? Tem que ter tudo isso. Diga. Mas eu tenho uma rodada final. A rodada final é sempre aquelas coisas inconvenientes que você Aí você não pode gosta. até me pular, porque eu já Não vou falei pular demais. não, você vai ser a primeira. Vai ser a primeira, mas não vai falar demais. De 1 a 10, no auge da sua saúde, vigor, sexualidade, libido, qual é a porcentagem de importância do sexo da sua vida? De 0 a 10. 8. 8. Considerando O auge. Não estou dizendo que você 8. tá louca, alucinada. O pobre do marido dela, quando chega em casa, ela avança no cara. Não estou dizendo 8. isso. 8. 8. Silvana. 8. 7. 7. Eu vou ser a mulher que fala, bem, não é bem assim, né? Não, porque o que a Maria falou é super importante. Você acabou de casar. Você tá 20, você não tá 10, né? com Você, certeza. o sexo é todo dia, 3 vezes por dia, né? E tem que ser assim, no começo. Agora, um casamento de 20 anos, você tem fases, onde, né, às vezes é 5, às vezes é 3, Às às vezes vezes é de é 5 em 9, 5 anos. às vezes é... Então, assim, tem essas fases. E esse E é a o média? sabor. Fala a média. A média... 4. 10. Olha,
Eu vou ficando por aqui, sabe? Porque toda vez que a gente traz esses assuntos ligados à sexualidade, essas mulheres são umas falsas, entendeu? Elas ficam falando umas coisas que eu não sei se eu acredito, mas que é muito gostoso ouvir vocês falarem sobre esses assuntos, com certeza é. A gente volta com o Pink Floyd na próxima semana, prometendo mais pimenta e sal na conversa.